Ceará que tá louco. Ceará perde 2 posições no Brasileirão e Pedro Henrique entra na mira do Atlético Paranaense. E mais, rodada do Brasileirão traz uma treta pesadíssima entre jornalista cearense e o técnico do Fortaleza, Vojvoda. Vamos falar tudo aqui no BPR Vozão, meu amigo. Vem comigo que hoje tem muita coisa pra gente falar. Você que tá chegando nesse vídeo agora, deixe o seu like, se inscreva. Eu sou Klaus Catunda, falamos sobre o Brasileirão, sobre Ceará Sporting Clube, é claro, tudo que envolva o alvinegro mais lindo do mundo. Você vem comigo pra gente falar tudo aqui com você, tá bom? Então, deixa o seu like, se inscreve, compartilha. É muito importante ter você conosco por aqui, tá? Então é o seguinte, galera. Ontem teve rodada do Brasileirão. E essa rodada mexeu com a posição de tabela do Ceará. Vou trazer pra tela agora como é que ficou a posição do Ceará na tabela do Brasileiro. O Ceará agora é o 12º lugar. Os jogos de ontem aconteceram com as equipes que não jogaram nesse campeonato mundial. Então as equipes que não iam confrontar equipes que iam para o Mundial, no caso Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, todas as equipes que tinham esses jogos aí disponíveis jogaram, né? Então Bragantino e Bahia rolou normalmente, o jogo foi 3-0 para o Bahia, o Bragantino teve uma expulsão no começo do jogo que decidiu, sacramentou praticamente a derrota da equipe lá de Bragança Paulista. O Vitória empatou com o Cruzeiro. A nota desse jogo triste foi a lesão do Gemerson, lateral esquerdo do Vitória, que teve uma fratura exposta. Então, toda solidariedade ao jogador do Vitória, que se lesionou muito feio no lance já no final do jogo com o jogador do Cruzeiro, que acabou sendo expulso, claro, mas infelizmente um acidente de trabalho muito feio e que a gente deseja forças aí ao jogador, tá? No Castelão aconteceu uma coisa chata, né? Uma vitória do Santos por 3-2, que o Santos começou vencendo o jogo por 2-0, o Fortaleza conseguiu empatar através de 2 pênaltis bem marcados, mas o Santos conseguiu aí marcar o terceiro gol com o Rollaser, bom jogador do Santos, e venceu o jogo lá na Arena Castelão. A nota desse jogo foi uma discussão que a gente vai já abordar aqui um pouco mais entre o Vojvoda e o jornalista Mário Kempis, mas vamos seguindo aqui a tabela. O Grêmio empatou com o Corinthians e esse foi o jogo que basicamente mexeu com a tabela do Ceará, porque ambas as equipes chegaram a 16 pontos e ultrapassaram o Ceará na tabela. Então o Ceará agora é 12º lugar na tabela por conta desse empate entre Grêmio e Corinthians, tá? Tem também a vitória, a surpreendente vitória do Vasco por 3-1 em cima do São Paulo no Morumbis, e isso aí também pegou a gente de surpresa. Esse resultado eu não imaginava, mas o Vasco vem se recuperando agora que tem Fernando Diniz no comando, tá? O Atlético Mineiro venceu o Cambaleante, que esquisito, é muito estranho ver o Internacional, que iniciou o Brasileiro com uma expectativa de ser candidato ao título e não está conseguindo confirmar isso, está na zona de rebaixamento e perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0, e agora o Vitória, que empatou, saiu da zona de rebaixamento, está em 16º lugar com 11 pontos, o Internacional entra na zona com a mesma pontuação. O Santos, com a vitória, sai da zona de rebaixamento, chega a 11 pontos e jogou, né, consequentemente, o Internacional para lá. Então, o brasileiro vai ter movimentações, claro que o Ceará ficou com um jogo a menos, mas a gente tem que estar atento a continuar aí marcando seus pontos, marcando uma condição da gente ficar longe da zona de rebaixamento. Lembrando que o Ceará volta a campo contra o Fortaleza no Clássico Rei, na Arena Castelão, mando de campo do rival. Então o torcedor do Ceará, que é sócio-torcedor, não terá acesso a esse jogo, tá? Tem que comprar ingresso e o torcedor do Ceará tem que chegar junto, porque certamente Fortaleza vem muito pressionado, vem aí de um começo de temporada extremamente estranho, mas isso não muda o fato de que é um rival que tem muita qualidade e a gente tem que respeitar e jogar muita bola para conseguir os nossos objetivos, tá? Então, galera, é isso. Além da questão de tabela, ontem surgiu também uma informação nos bastidores, notícias, páginas vinculadas a transferências de jogadores, de que o Atlético Paranaense, que não está bem na Série B, procurou o Pedro Henrique, procurou fazer uma proposta pelo Pedro Henrique. Lembrando que o jogador não é emprestado pelo Corinthians, ele é jogador vinculado ao Ceará até o final de 2026, e o Atlético Paranaense, acho que num movimento de desespero para tentar voltar para a competição, voltar a competir em alto nível ali para tentar subir, tá se movimentando e fez uma proposta ao Pedro Henrique,
que foi rejeitada pelo Ceará. O Ceará não tinha interesse. O Pedro Henrique é um jogador muito importante para o nosso elenco, para o nosso time. Então o Ceará tranquilamente vetou a negociação do jogador com a equipe que está hoje na Série B, mas a gente sabe que é uma potência do futebol brasileiro, tem muitos recursos, mas não vive uma boa fase lá no Brasileirão da Série B. Tá lá pro meio da tabela, não tá nada bem a equipe do Atlético Paranaense, vivendo crise de bastidores, aquela coisa, a gente já viu esse filme por aqui também. Então, a situação do Atlético Paranaense fez com que ele procurasse o Pedro Henrique, mas o Ceará rejeitou a proposta. Pelo menos até agora foi a notícia de negociação, especulação que surgiu. A qualquer nova notícia de especulação, seja o Ceará buscando jogadores ou jogadores saindo, ou sondagens a jogadores do Ceará, a gente vai trazer por aqui. E ontem, ao final do jogo, em que o Fortaleza perdeu mais uma partida, agora dessa vez para o Santos, que também não estava nada bem, e foi um jogo bem fraco, tecnicamente falando, mas o Santos achou os gols ali no primeiro tempo, conseguiu achar suas oportunidades e abriu um 2-0 que depois tomou o empate. Ao final do jogo, o jornalista Mário Kempis fez alguns questionamentos ao Vojvoda, que não gostou nada dos questionamentos, provocou o jornalista, disse que o jornalista só aparecia em momentos ruins do Fortaleza, enfim, uma situação bem esquisita, bem estranha do treinador argentino, que vai colecionando momentos estranhos nessa temporada, né? Vem perdendo a cabeça, vem perdendo o equilíbrio emocional, e a gente aqui fica assistindo, vendo o que é que está acontecendo com o rival. Lembro sempre a vocês, a gente fala sobre essas coisas aqui porque a gente precisa acompanhar o que está acontecendo com os nossos adversários. Fortaleza, gostem vocês ou não, é um adversário que está lutando na mesma prateleira nesse momento do campeonato. Eu sempre digo isso porque o Fortaleza tem um investimento de folha, uma expectativa de campeonato muito acima da nossa. Por estar muitos anos na Série A, contratou jogadores muito caros, tem jogador ganhando quase na casa de R$1 milhão por mês, e isso não é um fake news ou qualquer coisa do tipo. Não adianta negar que o Davidson ganha para cima de 900k. Então, assim, a gente não tem um jogador que chega nem perto desses valores. Mas, hoje eles se colocam, pela crise que estão vivendo, numa zona de campeonato em que a gente precisa olhar muito atento aos bastidores, ao que está sendo feito em termos de momento do rival, para entender como é que está lá, né? E hoje o Fortaleza está na zona de rebaixamento, assim como a gente também olha para o Sport, que trocou de treinador para essa janela, colocou o Daniel Paulista, vai que, né? Chega-se a uma conclusão de que o ciclo do Vojvoda terminou e ele vai sair, enfim. Só sei que o treinador do Fortaleza vem colecionando momentos bizarros em coletivas. Teve aquela do Ferroviário, que disse que o Ceará comprou o mando, depois do mando do Maracanã, depois teve agora, recentemente, uma coletiva em que ele chegou e se levantou e saiu fora, e agora ele confronta o Mário Kempis, que fez algumas perguntas um pouco mais ácidas, mais normal pelo momento da equipe, e o treinador não gostou de forma alguma das perguntas e ainda acusou o jornalista de só aparecer em dias ruins, né? Então, são os bastidores das equipes, de como elas estão se movimentando nesse momento, até porque o Ceará não jogou nessa rodada, mas o panorama desse primeiro recorte, ele para por aqui. A partir desse final de semana, começa o Mundial de Clubes, o Brasileirão para e só volta daqui a um mês, tá, galera? Então, vamos ficar atento também se a CBF vai marcar os jogos decisivos das quartas de final e semifinais da Copa do Nordeste para antes, né, antecipando a volta aos jogos, para antes do início do Brasileirão, já na reta final ali do Mundial de Clubes. Vamos ver como é que vai ser, mas o fato é que agora o Brasileirão dá uma pausa, a gente vai olhar como é que vai ser os bastidores, seja de troca de treinadores ou não, e também especulações, tudo que envolva o Ceará Sporting Clube nessa sequência de campeonato brasileiro que deve vir após essa pausa, tá bom? Obrigado a todo mundo que colou por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Tamo junto demais. Valeu. Bora, vozão, e bora pro rádio.